Olá, eu sou Bruno Rejan, sou contrabaixista, sou arranjador, produtor musical, educador, professor de contrabaixo também, de música. Eu sou de Goiânia, Goiás, e eu estudo música, acho que desde bem novo, assim. Eu me dei conta de que eu estava estudando música, eu era adolescente, mas eu já estava estudando música já há muito tempo. Eu nasci numa família de músicos, meu avô era violonista, baiano, meu pai guitarrista, tocava em bandas de bailes. Então eu sempre convivi em casa com esse universo, né, da experimentação musical, das rodas, né? Sempre meu avô estava tocando choro, e às vezes ele me chamava para me ensinar algum trecho ou outro de alguma música, né? Ele tocava muito de Lermando Reis, Pixinguinha, Ernesto Nazaré. E eu via também muito esse processo do estudo, né? De se estudar o repertório, estudar aquilo que iria se tocar, né? Meu pai fazia muito isso. Então fazia muito parte da vida dele, né? Da vida profissional, estudar, né? Aquelas coisas que ele iria executar. Então isso foi uma coisa também que influenciou muito a minha trajetória, né? A minha busca por querer ser músico e como me formar, né? Entender que o estudo, né, fazia parte ali da minha formação, fazia parte do meu trabalho, inclusive, né? E bem, das experiências que eu vivo, das experiências que eu tenho musicalmente, acho que uma das que mais me agrada assim, de compartilhar, de conversar e de estudar também, né, uma das coisas que eu mais estudo é a improvisação. Eu acho a improvisação um tema muito intrigante, assim, ele soa para a gente, eu acho que num primeiro momento, como uma coisa totalmente inusitada, como uma coisa totalmente espontânea, né, uma coisa totalmente surpreendente. E de fato mas o que eu quero compartilhar com vocês aqui são alguns processos que são desenvolvidos nos bastidores, né, dessa realização da improvisação. Quando a gente vê alguém improvisando, quando a gente vê esse processo concretizado, né, a gente não se dá conta de quantos processos pequenos acontecem, né, nesse momento aí, dos bastidores, no estudo, né, pessoal de cada improvisador, para chegar na realização da performance mesmo, de fato. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês algumas estratégias para desenvolver esses processos. Tá? Então, nessa aula, nesse workshop aqui, eu vou falar um pouco para vocês, primeiro, do que é improvisação e de como eu vejo a improvisação, né? De como eu acredito que a improvisação pode ser desenvolvida. Depois eu vou falar sobre 3 estratégias, tá, que eu considero estratégias muito potentes para você desenvolver improvisação, seja no contrabaixo, seja no violão, seja em qualquer instrumento. Eu vou estar aqui utilizando o contrabaixo elétrico para fazer essas demonstrações e também vou contar com a ajuda do querido Augusto para dar um suporte aqui acompanhando e também fazendo alguns dos exercícios, algumas das estratégias que ele não sabe ainda o que vai ser, o que vai rolar. Então vai ser uma surpresa para ele também. Ele vai aprender aqui na hora. Então a gente vai ter esse momento aí. E no final eu vou tocar algumas músicas, né, utilizando já essas estratégias que eu vou mostrar para vocês. E aí vocês vão poder ver na prática e criar algumas associações dentro do que eu falei. Tá? E antes de entrar na aula mesmo, antes de falar o que é improvisação, eu queria contar uma história para vocês de como que eu entendi o que era improvisação. Como eu falei para vocês, eu tive contato com música, né, logo cedo e eu via sempre meu pai tocando e tudo mais. E meu pai era um cara
muito debochado, assim. Ele gostava de ensinar a gente através de comparações, através de metáforas, né? E isso era muito bacana porque estimulava a gente a criar as associações, né, a pensar o que exatamente ele está querendo dizer, mas, por outro lado, às vezes deixava a gente assim no escuro, né? Tipo, eles soltavam uma comparação e vocês que se virem para interpretar. E, bem, um desses dias, a gente era à noite e estávamos eu e meu irmão lá no quarto brincando e meu pai chegou. E aí ele olhou assim, ficou olhando pra gente, e aí ele pegou a guitarra. Eu era bem novinho, acho que eu devia ter uns 7 para 8 anos. Ele pegou a guitarra e olhou pra gente e falou assim: eu vou tocar uma coisa aqui que vocês nunca mais vão ouvir na vida de vocês. E ele começou a tocar um blues. Tocando e tal, e tocando as frases, e eu comecei a chorar, né, e desesperar, e eu chorando, e meu irmão olhando pra mim sem entender porque que eu tava chorando, e meu pai tocando aquele blues e tal. E aí ele terminou de tocar o blues e foi embora. E aí eu fiquei com aquele na cabeça, né? E aí depois meu irmão falou: o que você tá chorando? E tal. Eu falei: meu pai vai embora, ele vai sair de casa, ele vai deixar a gente e tal. E aí, assim, só depois que a gente conversando, e anos depois eu fui entender, né? E a gente rememorando essa história, é que ele só estava improvisando mesmo, assim. Ele só quis falar pra gente: eu vou tocar aqui uma coisa que vocês nunca mais vão ouvir na vida de vocês, porque ela vai ser criada agora, nesse instante, e eu não vou conseguir repetir isso nunca mais. Então, essa foi a minha primeira aula de improvisação da minha vida. E bem, de lá para cá, né, desses meus 7 anos para cá, esse foi um tema, né, que sempre me instigou a entender, tipo, cara, mas e aí, como é que acontece esses processos? É isso? O cara pega o instrumento, né, e... E bem, na minha cabecinha, naquela idade, era mais ou menos... Eu acho que passava na minha cabeça mais ou menos o que passa, talvez, na cabeça de muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo, que é, caramba, ele vai criando isso na hora, e aí, como é que acontece isso? Tipo, ele não sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que ele está fazendo, até que ponto que a gente não sabe, até que ponto que a gente sabe exatamente. E essa minha curiosidade, né, em entender esses processos me levou a, né, investigar um pouco mais sobre isso. Isso fez parte, inclusive, de estudos mais formais que eu vim desenvolvendo depois ao longo da minha vida, da minha carreira e tudo mais. E sempre com o intuito, né, de querer aprimorar um pouco mais nesses conceitos da improvisação e tentar entender um pouco mais também esse mistério, né? O que acontece ali, né, que é uma surpresa, inclusive para quem está tocando, né? E o que não é, o que faz parte de uma construção que a gente arquiva na memória, né? Não, esse caminho que eu fui, eu já passei por ele, por isso que eu consigo passar por ele tranquilamente agora, né? Então, um pouco do que eu toquei aqui para vocês, certamente eu já sabia, né? Mas eu acho que eu não conseguiria quantificar, mas muito mais que 50% eu não tinha ideia de para onde eu ia.
Aconteceu aqui agora, na hora, assim como aconteceu comigo, né? Então esse pequeno trecho aqui de blues que eu toquei para vocês foi totalmente improvisado. É claro que existia uma estrutura, que eu já sabia qual era a estrutura básica, né, dos acordes, mas o que eu estava tocando sobre cada um desses acordes foi acontecendo aqui na hora. E bem, para desenvolver, né, esses processos de improvisação, eu gosto de olhar para as nossas ferramentas, né, para os elementos musicais, de 3 formas. Eu gosto de entender que a gente tem o quês, né? O que a gente usa para improvisar, o como a gente usa para improvisar e onde, né? Onde que a gente vai improvisar, em que tipo de repertório, né? Em que harmonia. E bem, essa aula ela vai abordar especificamente esse ambiente da música popular, né? Do repertório de música popular. Então, seja o jazz, a música brasileira, o choro, né? Tudo isso que envolve essa grande gama que é a música popular, faz sentido para isso que eu vou estar falando aqui nesse vídeo. Então, quando a gente identifica esse o que, né, e aí a gente consegue levantar que, poxa, pode ser escalas, e a gente tem várias escalas, né? A gente tem os arpejos, a gente tem a combinação, né, desses arpejos, dessas escalas. Quando a gente pensa em escala, né, eu acho que é um lugar, inclusive, que a gente fica muito perdido, né? Sempre que eu ouvia falar sobre improvisação, eu percebia que o que era discutido sobre improvisação parava nesse lugar do quê, né? Então, o quê? Escala. Aí pronto, tipo, a vida do improvisador era estudar qual escala que ele ia usar em determinado acorde. Então ele vai usar, não, eu tenho que estudar a escala maior. Não, mas agora eu tenho que estudar a escala menor harmônica. Não, mas antes, peraí, eu tenho que estudar a escala menor melódica se eu quiser tocar jazz, porque se eu não estudar a escala menor melódica, eu não vou conseguir tocar jazz. Não, mas tem as escalas alteradas, tem as escalas simétricas. E esse universo do quê, como ele é maior, geralmente ele deixa a gente mais confuso, a gente fica patinando muitos anos, né, em tentar decorar quais são as notas aqui no braço do nosso instrumento, né, ou no seu instrumento, seja de sopro, não sei, de teclas, enfim. Então, reconhecer essas notas e saber quais são, né, isso dá um trabalhinho, óbvio, e eu acho que isso toma um tempo da gente e a gente acaba ficando muito concentrado nesse o quê, nessas possibilidades. E o leque desse o quê, realmente é maior, né? E aí a gente tem os comos, né? Como que eu toco isso? Eu vou tocar isso com as notas inteiras, né? Como elas são. Eu vou tocar isso mais curtinho, em staccato, né? Eu vou tocar isso usando algum recurso de articulação. Por exemplo, eu vou tocar isso com ligaduras. Ou com arrastes, né? Slides, né? Tudo isso vai criando outras perspectivas para que aquilo que você está dizendo musicalmente seja dito de formas diferentes, né? Tem os acentos também, né? Esse universo do como, né? Ele também ele é bem amplo, né? Então eu posso tocar isso muda também o jeito de como a gente diz musicalmente as coisas, né? Então a gente tem esses o quês, a gente tem esses como e a gente tem os onde, né? Tipo, onde que eu vou aplicar essas situações, né? Esses elementos musicais, esses elementos musicais ditos de formas diferentes, né? Então a gente tem o universo da música brasileira, a gente tem o choro, você tem uma situação harmônica X, uma situação harmônica mais simples, uma situação harmônica mais complexa. E é claro, né, nesse vídeo aqui não dá tempo da gente falar de tudo isso, mas eu só queria que vocês tivessem esse panorama, né? E aí tem um elemento que ele está fora desse quadro do que, do como e do onde, que eu acho que ele é transversal, que ele vem atravessando todos esses outros elementos, né? Tanto o que, como o como e como o onde que você aplica esses elementos musicais, que é o como estudar tudo isso. Então, como a gente estuda tudo isso, eu acho que interfere diretamente na sua
na sua capacidade de se tornar um improvisador. A forma como a gente vai estudar é que vai dizer se aquilo está potencializando para o universo da improvisação ou se você está, entre aspas, memorizando algumas estruturas e conseguindo tocar elas de forma repetida. Acho que tem um exemplo clássico disso que é o aprendizado da improvisação por frases, né? Que eu acho fantástico, mas que dependendo de como você estuda, você fica preso a repetir uma ideia. Então você aprende uma frase. Ok, aí você decora ela. Aí você estuda ela em outros tons. E aí você vai ficar procurando um momento oportuno para você utilizar essa frase que você conseguiu decorar. Você organizou ela enquanto um elemento sonoro bonito, né? Então você está tocando ela com som legal, o som está bonito, o tempo está legal, e você fica procurando um momento tipo para você encaixar essa frase, né? Eu acho que fazendo um paralelo com o aprendizado de idiomas, né? É como quando você vai aprender uma língua nova e você memoriza algumas frases, né? E você fica, sei lá, você viaja para o lugar, você aprendeu inglês, você fica esperando o momento, né? De você falar a sua frase que você aprendeu. E aí a pessoa vai e chega até você e fala uma coisa que você não tinha esperado. Aí você, e agora? Onde que eu encaixo a minha frase? Então, acho que em música é bem parecido. Quando a gente fixa, né, o nosso aprendizado nessas estruturas decoradas, a chance da gente se perder na nossa conversa é muito grande. Então, é muito melhor, na minha opinião, no meu processo, né, na minha forma de aprender improvisação e de ensinar também, eu acho que é muito mais interessante a gente estudar improvisando. Então, agora, eu vou passar para vocês essas 3 estratégias que eu utilizo para estudar improvisação, misturando esses elementos, né? O que, se a escala, qual escala e o como, né? Se eu vou tocar de um jeito X ou Y. E bem, a primeira estratégia que a gente vai utilizar, eu chamo ela de nota guia, tá? E isso me ajuda a estar bem ciente de onde os acordes estão e de quais são as notas que compõem os acordes. Então, isso me ajuda a fortalecer o meu conhecimento harmônico, né, e me deixa seguro de quais notas que vão ser interessantes ser tocadas em cada acorde. E para isso eu vou pedir para o Augusto me dar um help aqui. A gente vai tocar uma cadência bem simples, em Dó maior mesmo. A gente vai tocar... por enquanto, vamos fazer o seguinte, Augusto, vamos começar esse exercício. Vamos tocar só Dó mesmo. A gente vai tocar num ritmo de baião, tá? Então a gente vai fazer tum, dum, tum, Dó e Sol. Isso. Isso. Só o Dó um pouquinho mais baixo. Está um pouquinho alto o seu Dó. Isso. Ok. Bem, pode ir tocando, Augusto. Então a gente vai ter essa harmonia dentro desse ritmo de baião. E eu vou começar a tocar algumas notas aqui improvisadas. Eu só vou utilizar a escala de Dó maior mesmo, tá? No início. Não vou utilizar nada além disso. Não vou ficar preocupado também em como que eu vou tocar isso. Então, por enquanto, eu vou tocar sem nenhuma articulação especial. Sem ligar, sem tocar staccato. Vou concentrar nas notas, tá? E não no jeito que eu toco. E aí, eu vou sempre partir, tá? O desenvolvimento das minhas ideias, eu vou sempre partir da tônica. Então a gente tem um Dó maior aqui, eu vou sempre partir do próprio Dó, tá? Então eu vou começar a minha ideia a partir da nota tônica. Fui. Saindo da tônica. Agora eu vou mudar um pouquinho a estratégia. Ao invés de sair da tônica, eu vou sair da terça, tá? Então eu vou sair da terça de Dó, vou sair de Mi.
Agora eu vou sair da quinta. Então eu vou sair da quinta de dó, saindo de sol. Ok, valeu, Augusto. Tá, esse exercício ele começa bem simples assim mesmo. Tá? Ele começa, a ideia dele, primeiramente, é forçar você a saber em que lugar do acorde você está tocando. Então, qual é a nota que vai guiar o desenvolvimento da sua ideia? Tá? Isso reforça o som do acorde, né? Reforça a estrutura do acorde. E aqui, no caso, a gente usou um dó maior, bem simplão mesmo, né? Então, agora a gente vai ampliar um pouquinho esse universo harmônico e a gente vai usar 3 acordes. Então, a gente vai usar Ré menor, tá? Depois a gente vai usar um Sol 7, um Sol preparando para Dó, e depois um Dó maior. Tá? Então, a gente vai ficar assim, ó. Ré, Sol e aí Dó. Aí no Dó a gente segura um pouquinho mais. Aí foi pro Ré, Sol e fica um pouquinho mais no Dó. Vamos nessa, Augusto? Ré e Sol e Dó. Legal. Ré. Legal. Dó. Agora, seguindo a mesma estratégia da nota guia, a gente vai começar primeiro desenvolvendo as ideias a partir das tônicas, tá? Então a ideia aqui é que você tente criar algo aleatório mesmo, só que com algumas com algumas coisas que você não pode deixar de fazer, né? Que no caso é sempre começar a ideia de cada acorde a partir da tônica. Então eu vou começar a minha ideia sobre o Ré menor começando em Ré. Vou começar a ideia sobre Sol 7 começando em Sol. E quando estiver em Dó, começando em Dó. Em Ré. Comecei em Dó. Começando em Ré. Comecei em Sol. Comecei em Dó. Você vai perceber que de vez em quando você vai ter que dar uns pulinhos, né? Tipo, você vai estar longe da nota, você vai ter que mudar a região e tá tudo bem, tá? O exercício é para te forçar isso mesmo, mas para você sempre ficar com isso em mente. Em Dó. Agora eu vou pegar das terças de cada acorde. E aí é legal a gente pensar que esse Ré é menor, né? Então vai ser a terça menor de Ré. Então aqui eu vou ter Fá para Ré, Si para Sol e Mi para Dó. Então a mesma situação. Vou desenvolver ideias começando, ou seja, com a nota que me guia, sendo as terças de cada acorde. Vou seguir a mesma nota, a mesma ideia, só que agora nas quintas. Então eu vou ter Lá para Ré, Ré para Sol e Sol para Dó. Certo? A quinta de cada um dos acordes. Então, ó. Lá, quinta de Ré. Ré, quinta de Sol. Sol, a quinta de Dó. Aí
Augusto, agora eu vou pedir para você parar um pouquinho. Agora eu vou misturar as duas, tá? As três, quer dizer. Eu queria que vocês fossem escutando e tentando ouvir a harmonia dentro do que eu tô tocando. Então essa é a nossa estratégia número 1, nota guia. Tá? Você pode fazer isso para qualquer harmonia. Né? Então a gente usou aqui um exemplo bem simples com a harmonia, né, de 3 acordes dentro da tonalidade de Dó maior, mas você pode expandir isso ou utilizar isso para qualquer música, seja ela mais complexa, seja ela mais simples. Isso é uma ferramenta que vai te ajudar a entender, memorizar e a saber, de fato, quais são os acordes, né, que você está tocando e como fazer eles soarem, tá, de forma mais clara. Tá? Uma outra estratégia é um padrão rítmico ou motivo rítmico. Tá? Essa estratégia ela vai ajudar muito o improvisador a ter consciência da forma da música, do momento em que os acordes estão mudando, e também do pulso rítmico, né, que a música tem. Né? Então, nesse momento agora, a gente vai esquecer um pouco as melodias, tipo, esquecer um pouco que nota que é, se é dó, se é ré, se é a tônica, se é a quinta, e a gente vai focar em como que o ritmo dessas melodias acontece, certo? E aí, eu gosto de dividir isso em algumas etapas, né, essa estratégia. Eu gosto de começar com alguns ritmos simples que a gente já usa para estudar escala mesmo, por exemplo. Né? Vou tocar escala em semínimas, por exemplo, em uma nota por tempo. Dan, 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 dan. O fato de eu ter que tocar sempre nesse ritmo é um elemento que vai me forçar a tentar ser criativo com esse ritmo, porque eu não tenho mais outra opção. Eu só tenho essa opção, né, de ritmo, tocar uma nota por tempo. E a gente vai expandindo isso. Você pode tocar 2 notas por tempo, depois 3 notas, depois 4 notas por tempo, tá? À medida em que você tiver mais facilidade. E aí depois a gente vai para uma outra fase dessa estratégia, que é a gente criar grupos rítmicos que tem um sentido um pouco mais musical, que tem uma relação com o estilo que você está tocando, por exemplo. Né? Então, vamos começar do início. Vamos pegar primeiro... Vamos continuar nessa mesma estrutura harmônica, pode ser? Uhum. Você quer tentar fazer essas escalas com arco ou com pizza? Tá, beleza. Então eu vou fazer o seguinte, vamos inverter. Tá? Eu vou fazer o acompanhamento para você e aí você faz as escalas. Beleza? Só que assim, ó, aí o que eu quero que você faça, Augusto? Eu não quero que você toque escala subindo e descendo, sacou? Eu quero que você tente criar alguma melodia com as notas da escala. Então você pode dar saltos, você pode repetir nota, por exemplo. Né? Então você pode... Mas você não pode mudar o ritmo. Então o seu ritmo sempre vai ser esse. Né? Eu vou estar tocando... Exato. Seu ritmo sempre vai ser esse. Beleza? Então essa é a brincadeira. Então vamos lá, eu vou contar e a gente entra. 1 e 2 e... Tenta ir mudando mais as notas da escala. Isso, tenta ir explorando outras notas da escala de Dó.
Sempre que você perceber que você está tocando muito o mesmo padrão, tenta mudar. Por exemplo, você está tocando agora, ó, sempre assim, ó, 1, 2, 1, 2, né? Na mesma nota. Então sai um pouquinho desse padrão. Isso. Ok, legal. Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente tocou uma nota por tempo, né? Então ele tocou tan, 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 tan. Agora você vai, vamos tentar tocar duas. 1, 2, tan, tan. Vou fazer um pouquinho mais lento, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Você vai fazer tan, di, ta, ti, tan, ti, tan, ti, tan, ti, tan, ti, tan. 1, 2, 3 e 4. Repete um pouco de nota de vez em quando. Legal. Ok. E é claro, você pode ir fazendo isso à medida em que o seu conhecimento também do instrumento, né, lhe permitir. Então, se você tem domínio de tocar isso em uma região, por exemplo, em oitava, em duas, você pode fazer isso à medida que você se sentindo mais confortável, tá, no seu instrumento. É importante nesse momento que você, pelo menos, já conheça as notas de alguma das escalas. A gente está usando aqui a escala de Dó maior, né? Então a gente está numa tonalidade mais simples, mais tranquila, mas você pode também expandir isso para qualquer outra tonalidade, tá? De acordo com o seu nível de dificuldade. Esse exercício ele funciona tanto para quem está começando, como também para quem já tem mais habilidade. Por exemplo, se você já domina bem as escalas, você pode pegar uma cadência harmônica que aconteça em múltiplas tonalidades. Então você pode pegar alguma cadência que aconteça que abranja 2, 3 tonalidades, por exemplo, né? E você fazer esse mesmo exercício, que é você travar um ritmo, né? Então a gente travou aqui o ritmo de colcheias, a gente deixou as notas sempre 2 notas por tempo. Então essa é o que não pode faltar nessa brincadeira. Então você pode tocar de qualquer jeito, você pode fazer saltos e tudo mais, mas desde que seja em colcheias, né? Então a gente começa mais simples, começa tocando com ritmos mais simples, vai expandindo, vai deixando eles um pouco mais complexos. E aí depois a gente vai para... Eu já vou dar um salto aqui, já ir para o último momento dessa segunda estratégia, que é a estratégia dos padrões rítmicos, né? Ou motivos rítmicos. Que a gente escolheu um ritmo que seja alguma coisa um pouco mais musical, né? E aí a gente vai fazer a mesma coisa, a mesma brincadeira, só que usando esse ritmo. Então, eu vou jogar a bola para você, Augusto, para você escolher algum ritmo, que seja algum ritmo mais simples. Eu vou fazer o seguinte, só para você entender mais ou menos, para você não ser pego tão de surpresa assim. Vamos fazer aquele acompanhamento que você estava fazendo, e eu vou criar um ritmo aqui, agora, na hora, e aí eu vou tocar improvisando com ele, só para você ver como é que é a ideia do exercício, tá? Isso, aham. Isso. Então a gente está aqui nesse pulso, né? Isso. Então eu vou pensar aqui num ritmo aqui. Ele pode ser curtinho, tá? Ele não precisa ser muito longo, não. Pode ser um ritmo que caiba dentro de um acorde, por exemplo. Pá, da, pá, di, tá, da, tá, di, tá, da, tá, di, tá, da, tá, di, tá, da, tá, di, pá, da, pá, di, tá, da, tá, di, tá, da, tá, da. Agora eu vou brincar com isso. E aqui o objetivo é o mesmo. É o concentrar no ritmo, tá? Então, não fique preocupado em quais notas você está tocando nesse momento. Nesse momento, a preocupação
é só você acertar esse ritmo. E acertar as notas também, né? Da escala, né? Pelo menos. Então a gente tá tocando um dó maiorzão aqui, tranquilo. Eu posso ir distribuindo as notas, como eu posso também repetindo algumas delas. Legal. E aí, quer tentar? Tá, então escolhe um ritmo. Eu vou tocando aqui e você pensa aí qual é um ritmo que você vai fazer. Isso, canta o ritmo primeiro que você vai escolher, antes de você tocar ele. Isso, mas canta ele primeiro antes de você tocar. Tipo em tá, ou em lá, do jeito que você quiser, mas canta ele primeiro. Ou batuca ele primeiro. Tá, canta isso também. Ok. Agora tenta tocar isso que você fez. Bem, essa estratégia, valeu demais, Augusto. Isso aí, você viu que já estava começando a desenvolver algumas ideias, né? Então, à medida em que ele for conhecendo mais o instrumento e tiver mais segurança, obviamente ele vai expandindo também as possibilidades melódicas, né, dentro do instrumento, e enriquecendo mais ainda as ideias melódicas dele, mas com esse elemento rítmico, né, que fica preso ali e força ele a tentar ser cada vez mais criativo, né, com esse fator limitante, né? Então, a ideia dessas estratégias todas sempre tem esse perfil de limitar algo, tá, para expandir a nossa criatividade dentro desse fator limitante. E aí, quando a gente vai para o universo, né, de agora eu estou livre, agora eu posso improvisar livre, a gente começa a acessar esses lugares, entre aspas, sem ver, né, do nada. Né? Mas esse do nada foi esses bastidores, né, passando por essas estratégias e por esses caminhos difíceis, né, tentando ser criativo dentro dessas dificuldades. E aí, eu vou para a nossa terceira estratégia, e eu vou falar dela rapidinho, só para dar algumas ideias para vocês, para depois eu tocar algumas músicas, para vocês verem um pouco dessas estratégias acontecendo numa situação real. E a terceira estratégia que eu gosto muito de utilizar também, que é muito utilizada, acho, por qualquer improvisador, né, e já era muito utilizada no blues, mas acho que no jazz bebop, né, esse recurso musical ele passou a ser mais utilizado, ele praticamente virou o conceito da linguagem melódica do bebop, né, que é o cromatismo. E cromatismo, de início, ele parece ser uma coisa tão gratuita, né, assim, tão, tipo, só você tipo, ir caminhando, né, em semitom em semitom, que você está cromatizando. E eu acho que, de fato, quando a gente olha para o cromatismo com essa leveza, facilita muito a gente a conseguir desenvolver ideias interessantes, porque realmente cromatizar é só isso mesmo. Então você vai pegar, se eu tenho, por exemplo, uma nota, eu tenho um Lá, e aí eu tenho um Dó, entre o Lá e o Dó, eu tenho Lá, Lá sustenido, Si, Dó. Então, para eu tocar essas duas notas, eu posso criar
esses degraus entre eles, né? Essa pontezinha, né? Então tocar de semitom em semitom, né? Um semitom por vez, eu estou cromatizando, né? E eu posso cromatizar pequenos trechos, trechos grandes. Eu posso ter uma nota Dó, Sol, que está longe, né? E eu posso cromatizar até chegar nesse Sol, ou seja, eu vou tocando de um semitom até chegar nesse Sol. E, bem, para que eu vou utilizar o cromatismo, né? O cromatismo ele serve, né, para unir, né, essas notas, né, que estão, digamos assim, distantes. Ela serve para ampliar essa possibilidade de criação de ideias melódicas, né, diversificar essa possibilidade de ideias melódicas. Tem um conceito que a gente que não vai dar tempo de eu falar muito nesse vídeo, que é nota-alvo, mas eu vou pincelar só para o uso do cromatismo fazer um pouco mais de sentido. Muitas vezes, quando a gente está estabelecendo algumas notas-alvo, né, que são notas que a gente quer gerar um clímax para determinados acordes, uma das formas de a gente acessar essas notas-alvos é usando o cromatismo. Às vezes essa nota está longe, né, você está tocando, e aí você queria chegar nesse Lá aqui, no próximo acorde, e esse Lá está longe. E aí, às vezes, uma das formas da gente conectar essa nota-alvo é utilizando um cromatismo, né? Ou seja, tocando de semitom em semitom até chegar naquela nota. Para que o discurso melódico, né, para que aquilo que está sendo dito melodicamente faça mais sentido, tenha mais ligação. Tá? E aí um jeito prático que eu gosto de estudar cromatismo é através dos próprios grupos que as escalas vão criando, né? Então eu tenho aqui Dó, desculpa, Dó, né? O Dó mudou de lugar, né? Tem aqui um Dó, Ré. Então, entre o Dó e o Ré, eu tenho uma possibilidade de cromatismo, né? Eu tenho, ó. Então eu tenho depois Dó, Ré, aí no meu instrumento aqui, eu vou tocar um Mi na corda de baixo. Então, eu tenho aqui Mi, Fá, Sol. Entre esse Mi e o Sol, eu tenho também outra possibilidade de cromatismo. Eu posso tocar Mi, Fá, Fá sustenido, Sol. E aí eu passo para a corda de baixo. Eu vou ter um Lá, Si, Dó. E aqui, novamente, eu vou ter uma outra possibilidade de cromatismo. Lá, Lá sustenido, Si e Dó. Então, se eu tocasse as possibilidades de cromatismo dentro dessa estrutura aqui, né, que as notas vão gerando aqui para cada corda, eu teria isso, ó. E para cada um desses grupos das notas das escalas, né, eu posso sair unindo elas, né, por esses semitons. Então eu posso ir cromatizando, né, cada um desses grupos. De forma que, dependendo de como você toque, no final das contas vai ficar tudo assim, né, ó. Ou seja, você vai tocar todas as 12 notas para uma tonalidade, né? É claro que a gente não vai... Você pode tocar assim, né? Mas, tipo, no final das contas, a gente acaba não tocando assim, né? Você vai misturar um pouco da escala maior, um pouco de um jeito de tocar, você vai mudar um pouco o ritmo, né? E aí, de vez em quando, você vai trazer uns cromatismos, mas quando a gente pensa nessa ideia, né, de possibilidade, tocar cromaticamente, você poderia tocar a música inteira. Então, ou seja, você poderia tocar as 12 notas dentro da tonalidade de Dó maior, né? Se você souber usar essa relação do cromatismo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas possibilidades criativas e até de caminhos também, de como ir desenvolvendo esse cromatismo dentro de Dó maior mesmo. Vamos tocar mesma situação? Ré. Ok.
Legal. E aí, bem, a ideia de usar ou não o cromatismo é também um fator limitante, né? Que você pode utilizar essa estratégia de forma a potencializar a sua capacidade de improvisação. Então, quando a gente não usa o cromatismo, a gente está se forçando a não ter, tipo, aquele degrauzinho para você se apoiar, sabe? Você vai ter que dar um salto mesmo. Você não consegue passar por esse lugar se você não esticar bem a perna. Não tem nada para você apoiar entre uma pedrinha e outra. Então, quando a gente não usa o cromatismo, a gente está se forçando a ser mais criativo. E quando a gente usa ele, tipo, enquanto agora eu tenho que usar cromatismo, eu só vou usar cromatismo, entre aspas, né? A gente também está forçando esse processo de criatividade. E antes de eu tocar para vocês uma música e finalizar a aula, eu vou demonstrar aqui como seria um exercício utilizando essas 3 estratégias juntas. Então, eu vou escolher um ritmo, ou seja, eu vou usar a estratégia 2, né, que é a do padrão rítmico. Eu vou utilizar como nota guia as terças. Tá? Então, da estratégia 1, né, a gente vai utilizar no nota guia as terças dos acordes. Vou definir um ritmo agora, vou pensar em alguma coisa aqui. E vou utilizar cromatismos. Tá? Então, eu vou tocar, né, de forma improvisada, mas com esses 3 elementos limitantes. Né? Eu não posso começar nenhum dos acordes a não ser pela terça. Eu não posso tocar outro ritmo que não seja o que eu vou escolher agora. E eu não posso deixar de usar os cromatismos. Então, eu tenho que sempre estar trazendo os cromatismos para minhas possibilidades de criação. Então, vamos lá, fazer a mesma ideia e eu vou utilizar isso agora. E eu vou utilizar o ritmo, deixa eu pensar aqui. Vou utilizar esse aqui, ó. Vamos lá? Dó. Isso, sobe só um pouquinho seu dó. Isso. Aham. Faria 3 e 4 e... Não, você vai fazer o acompanhamento. Isso, Ré. Sol. Isso. Então, o ritmo. Como nota guia, as terças de cada acorde. Bem, e agora eu vou mostrar para vocês uma ideia de exercício para misturar essas 3 estratégias. Tá? Você pode ir misturando elas aos poucos, do tipo, você pode misturar a estratégia 1 com a 2 com a 3, a 1 com a 3. Tá? E depois misturar todas elas, fazer, né, um exercício desenvolvendo todas ao mesmo tempo. Mas eu já vou mostrar esse processo final, já com todas acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente vai usar aquela mesma cadência harmônica, Ré menor, Sol 7 e Dó, tá, no ritmo de baião. Eu vou definir como nota guia a terça de cada acorde, então eu vou começar a minha ideia, quando eu estiver no Ré menor, eu vou começar a minha ideia pela nota Fá,
Depois eu vou começar a minha ideia pela nota Si, quando estiver no Sol 7, e quando estiver no Dó maior, começando a ideia pela nota Mi. E aí a gente vai utilizar um ritmo, tá, específico. Então eu vou escolher um ritmo agora, e aí a partir desse ritmo eu vou desenvolver as ideias melódicas, sempre começando das terças, mas com um ritmo fixo, né? E vou também utilizar os cromatismos. Então, dentro das minhas ideias melódicas, eu sempre vou ter que, né, tentar trazer um pouco de cromatismos aí para percorrer por outros caminhos melódicos que não somente os da escala natural, da escala de Dó maior, tá? Então, vamos tocar esse ritmo aí e eu vou pensar aqui algum ritmo. Vai. Legal. Beleza. Pode continuar. Enquanto eu tô pensando no ritmo aqui. Eu vou fazer esse, ó. Pá da da pá 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 da da pá 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 da da pá tá pá da da tá tá de 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 sempre nas terças, né? Começando, né? Para esse exercício aqui, ó, o importante é a primeira nota de cada acorde tem que ser a terça, para desenvolver a ideia da nota guia. Agora eu vou colocando os cromatismos. E assim por diante, né? Bem, então esse foi, né, o nosso workshop sobre improvisação, utilizando essas 3 estratégias no processo de estudo, tá? A improvisação, ela acontece muito, né, com a bunda sentada na cadeira, né, estudando, e depois a gente leva o resultado disso para o palco, a gente leva o resultado disso para uma performance, né, e a gente improvisa. Mas antes de improvisar, né, todo improvisador, seja consciente ou inconsciente, ele estuda muitos desses processos que eu comentei, né, aqui nesse vídeo com vocês. Eu falei de alguns, só tem vários outros, né, eu falei de 3 especificamente, comentei um pouquinho se ter a nota-alvo também, mas esses 3 eu acho que já vão guiar vocês bem, né, para desenvolver os estudos de improvisação. Lembre-se que sempre que você for estudar improvisação, você sempre tem que se colocar numa situação inusitada na hora do seu estudo. Tá? Então a ideia dessas estratégias é criar esse ambiente inusitado, esse ambiente que te força a ser criativo, apesar de, né? Tipo, nossa, eu não tenho outro ritmo para utilizar, como que eu vou ser criativo agora? Então essas situações vão capacitando você a desenvolver mais a improvisação. Tá? Valeu, Augusto, obrigado pelo apoio aí, pela participação. Espero que você também tenha, né, se divertido e aprendido também um pouco com essas ideias aí. E é isso, um abraço para todo mundo que for assistir esse vídeo e bons estudos musicais para vocês, improvisem sempre. E eu vou finalizar aqui tocando uma música e improvisando de fato. Agora eu não vou tocar mais enquanto exercício, agora eu vou me jogar na improvisação de forma livre, mas vocês vão ver algumas dessas estratégias que eu comentei com vocês, passeando aí pelo ouvidinho e pela telinha de vocês, tá bom? Vou tocar uma música que se chama Triste, do maestro Tom Jobim. Até mais, valeu demais.